Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ociosidade e os seus perigos. Segundo o dicionário online português, ociosidade é uma característica, uma condição ou particularidade de ocioso, desocupado, inativo, ausência de disposição, falta de empenho e preguiça. Ociosidade é o contrário de ocupação e trabalho. Em 2 Samuel, no seu capítulo 11, a Bíblia relata o episódio em que o rei Davi comete vários pecados que muito desagradou o coração de Deus, porque preferiu ficar na ociosidade. Naquela época, em Israel, era um período chuvoso, o inverno, um momento ideal para a plantação de cereais. Já a primavera era uma boa ocasião para guerrear, porque as estradas estavam secas, o que tornava a viagem mais fácil para as tropas. E o trigo e a cevada estavam prontos para a colheita, e essas safras representavam uma importante fonte de alimentos para os exércitos em batalha. Então, era a época ideal para o combate. E sempre, a Bíblia relata, sempre os reis iam à frente da sua tropa, comandando o exército. Contudo, Davi, naquele tempo, naquele momento, prefere ficar em Jerusalém. E ao tomar a decisão de ficar em casa, sem perceber, Davi se tornou um ocioso, um desocupado, tornando-se presa fácil para o inimigo. Davi tirou a sua armadura, a sua espada e passou as tardes zanzando pelo palácio sem fazer nada. Ao observar do seu terraço uma linda mulher que se banhava, deixou-se dominar pela cobiça e aprofundou-se espontaneamente no pecado. Primeiro, ele abandonou a sua obrigação ao ficar em Jerusalém, longe da guerra. Veja o que diz 2 Samuel, no seu capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele só se preocupou com os seus próprios desejos. Veja agora o versículo 2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Quando veio a tentação, Davi alimentou-a em vez de fugir dela. Versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? E ele pecou deliberadamente. Versículo 4. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Davi tentou ocultar seu pecado enganando a outros e até cometeu um assassinato para continuar a esconder o seu pecado.
Mas, irmãos e amigos, nada está oculto aos olhos do nosso Deus. O pecado foi revelado a Davi, ele foi castigado e as consequências destas transgressões foram de longo alcance e afetaram muitas outras pessoas, inclusive a sua família. Aí está o grande perigo da ociosidade. Tal relato nos mostra que precisamos estar atentos, vigilantes, para não sermos vítimas do nosso inimigo e dos nossos desejos carnais, colhendo posteriormente os resultados nada favoráveis, como Davi colheu. Ele entrou num vale de lágrimas e sofrimento pelo resto de sua vida, em razão do seu pecado contra Deus. Precisamos ter cuidado, porque às vezes somos levados a fazer algo que desagrada a Deus quando estamos ociosos. Por exemplo, na internet, quando estamos a navegar sem nenhum propósito, acabamos por achar aquilo que não perdemos, nos levando a pecar. Também na televisão, ficamos com o controle na mão, mudando de canal, buscando algo para assistir, o qual não deveríamos. Batendo papo nas redes sociais com quem não devíamos. E até mesmo olhando para os vizinhos ou vizinhas pela janela de nossa casa, buscando ver algo que não nos interessa. Enfim, são muitas as coisas erradas que podemos praticar quando ficamos ociosos. E aí, o inimigo vê oportunidade de nos derrubar e fazer um estrago em nossa vida. Finalizando, veja, quem vive em ociosidade e quem vive em constante atividade, segundo nos relata a Bíblia. Primeiro, Satanás, o ocioso, o pai da ociosidade, da preguiça, do relaxamento. Em Jó, no livro de Jó, no seu capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Segundo, aquele que trabalha, aquele que não dorme, aquele que a Bíblia diz que nem dormita, ou seja, nem cochila, que está sempre em atividade, Deus. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmos 121, versículos 3 e 4. E também Jesus, lá em João, no seu capítulo 5, versículo 17, ele diz: Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Busque diferenciar você estar em descanso, em lazer com a sua família, em férias, versus você viver uma vida ociosa, viver uma vida sem fazer nada, buscando aquilo que não se deve buscar. Pense nisso, a ociosidade e os seus perigos. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos concedido. Que o Senhor nos ajude, Deus, através do Teu Santo Espírito, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Não permita, Deus, que venhamos viver em ociosidade, buscando fazer algo que não agrada o coração do Senhor e que vai acabar nos levando a pecar, Senhor.
Eu peço por mim, também peço pelos irmãos e amigos que viram este vídeo, Deus, e que nós possamos sempre fazer o que for da Tua vontade, para a glória do Teu nome, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.